Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a otimização com restrição de desigualdade. Então a gente vai começar estudando problemas de maximização. Muitos dos problemas econômicos eles não são definidos com restrições de igualdade, mas sim com restrições de desigualdade. Por exemplo, você quer maximizar a utilidade do consumidor sujeito a uma restrição orçamentária, que é o quê? Ele consumir um valor monetário menor ou igual à sua renda. Então ele pode consumir valores menores do que sua renda ou pode consumir a renda inteira. Então vai ser uma restrição de desigualdade. Então aqui a gente vai ver primeiro como é que a gente resolve problemas de maximização. E aí no final a gente vai ver como esses problemas de maximização são refletidos, né? Como é que a gente resolve problemas de minimização. Então, otimização com restrição de desigualdade é você ter alguma coisa do gênero. Você quer maximizar uma função f, que é a função de x e de y, e duas variáveis apenas. E aí você vai ter a restrição g de x e y, tem que ser menor ou igual ao valor de b. Então quer dizer que, aplicando o valor de x e y na função g, ele tem que ser menor ou igual a b. Então vamos ver graficamente como é esse problema. Vamos aqui traçar plano no eixo x e y. Então aqui é y, é x. Então vão ser curvas de nível. E vamos supor que g igual a b é essa curva aqui, em azul. Isso aqui são valores de x e y que fazem a nossa função g ser igual a b. E aí a gente tem que valores menores do que b, estritamente, vão ser valores que estão abaixo dessa curva, em azul. Então vão ser todos esses valores que estão abaixo da curva. É esse conjunto aqui. Então essa área que está em cinza vão ser todos os pontos menores ou iguais a b avaliados na função g, incluindo a curva azul. Então aqui a gente tem dois possíveis casos. Então aqui a gente tem um máximo que está em cima dessa linha azul ou um máximo que está dentro desse conjunto. A gente chama todos esses valores aqui que são menores ou iguais a b, a gente vai chamar isso de conjunto restrição. Então quando ocorre o caso desse ponto estar em cima dessa curva azul, a gente vai chamar isso aqui de restrição ativa. Quer dizer que a nossa restrição ela está sendo atendida na igualdade. Então ela é ativa, ela desempenha um papel na maximização da nossa função. E aí a gente já viu que esse ponto aqui, quando a restrição é igual, quer dizer que a gente vai ter uma curva de nível da f tangenciando esse ponto. E esses valores vão ser os valores que maximizam a nossa função f. Então aí não tem nenhuma novidade para a gente quando a restrição é ativa. Porém, quando a gente tem esse ponto aqui, que é dentro do conjunto restrição, fora da fronteira dele, a gente vai chamar de restrição inativa. Por que restrição inativa? Porque o máximo da nossa função f está dentro do conjunto restrição. Então quer dizer que o conjunto restrição não desempenha um papel de restringir os valores de x e y, porque a nossa função f ela já está sendo máxima dentro dele. E aqui a gente vai ter que o sinal do multiplicador de Lagrange vai ser de extrema importância. Por quê? Vamos lá. Então aqui a gente tem a definição de restrição ativa. Vamos até corrigir aqui o PDF. Em vez de inativa, a gente coloca ativa. Então a gente diz que a restrição é ativa quando o ponto de máximo, denotado por x estrela e y estrela, está na fronteira do conjunto restrição. Ou seja, aqui nessa
curva em azul, onde a maior curva de nível de f é tangente ao conjunto restrição. Então, se está na fronteira, está obedecendo a restrição na igualdade. E aqui a gente vai ter o sinal do multiplicador de Lagrange. A gente sabe que quando a restrição é de igualdade, a gente vai ter essa condição aqui. Os vetores gradientes, eles apontam aí, né, a mesma direção. Então quer dizer que o vetor gradiente de f vai ser lambda vezes o vetor gradiente de g. Então vamos ver aqui graficamente como é que isso se dá. Então vamos desenhar aqui de novo as curvas de nível y e x, aqui o plano. E aí a gente vai ter a nossa função g. E aqui vai ser os valores de g iguais a b. E tudo que está dentro desse conjunto aqui, com seus valores de g menores do que b. Então essa região é a região que g de x é menor do que b. E a região de fora vai ser a região em que g de x e y é maior do que b. Então aqui a gente tem essas três regiões. Então o ponto de máximo vai estar na fronteira, então ele vai estar aqui em cima da curva azul, e a gente vai ter aqui a nossa curva de nível da nossa função f passando por ele, o que é a curva de nível de f. E aí a gente sabe que aqui o vetor gradiente, eles vão estar aí apontando, né, a mesma direção. Só que o vetor gradiente de f, nesse ponto, vai ter que apontar para fora do conjunto restrição. Esse sentido aqui. Por quê? Porque se o vetor gradiente de f apontasse para dentro do conjunto restrição, por exemplo, ele apontasse para cá, a gente poderia mudar desse ponto que está em cima dessa curva azul para esse ponto aqui dentro, e aí aumentar o valor da nossa função f. Porque o vetor gradiente ele vai apontar, né, na direção em que a nossa função f cresce mais rapidamente. Se o valor máximo de f está dentro do conjunto restrição, logo esse valor que a gente disse que era máximo dessa linha azul não é máximo, né? Então, se a gente tem que a restrição é ativa, então a gente tem que o vetor gradiente de f vai apontar para fora. Ok. E como o vetor gradiente de f aponta para fora, a nossa função g ela vai ter sempre crescimento dela também para fora do conjunto de restrição. Por quê? Aqui é a nossa função g, certo? E aqui é um valor b. Para dentro do conjunto restrição, a gente está diminuindo a nossa função. A gente está indo para pontos que fazem com que ela seja menor do que b. E se a gente está indo para fora do conjunto restrição, a gente está indo para esse cenário aqui, esse conjunto, em que os pontos x e y fazem a nossa função g ser maior do que b. Então, o gradiente de g vai apontar aqui no mesmo sentido do gradiente de f. Então, o sentido dos gradientes tem que ser o mesmo. Quer dizer, então, que, olhando aqui para essa relação, o nosso lambda ele vai ter que ser o quê? Positivo. Por quê? Porque se g é negativo, f vai ter que ser negativo. Positivo com negativo é negativo. E se g é positivo, vai ser positivo. Caso o lambda fosse negativo, a gente poderia ter o quê? O g positivo e o lambda negativo daria negativo, mas o f tem que ser positivo. Então quer dizer que o lambda ele vai ter a restrição de que ele tem que ser positivo. Só que o lambda ele também pode ser zero. E o que é que acontece quando o lambda é zero? Se a gente tem o lambda igual a zero, então a nossa restrição ela é o quê? Inativa. Quer dizer que o nosso ponto de máximo está no interior do conjunto
de restrição. Então esse aqui é o nosso ponto de máxima. Então, para resumir isso, a gente vai ter que ter a condição de que lambda máximo vai ser sempre maior ou igual a zero. E aí, se for igual a zero, a restrição é inativa. A gente está dentro desse conjunto. E se o lambda for positivo, a gente vai estar na fronteira do conjunto restrição, em cima da curva G. Então, vamos aqui resumir as condições de primeira ordem. Então, você vai montar a sua função lagrangiana, que é função de x, y e lambda, porque você quer maximizar, escolhendo x, a sua função f de y, sujeita à restrição G menor ou igual a B. Então você monta a sua lagrangiana da mesma forma do caso de restrição de igualdade. Vai ser a sua função f menos lambda que multiplica g e o lado direito da equação menos aqui. Essa é a sua função lagrangiana. Então é a mesma forma da lagrangiana de igualdade. E aí você vai ter as condições de primeira ordem. Você vai ter a derivada parcial de L com relação a ponto ótimo vai ter que ser igual a zero. O mesmo a gente vai ter para a parcial de L em relação a ótimo. E aqui a gente vai ter uma pequena diferença. Em vez da derivada parcial de L com relação a lambda, a gente vai ter essa condição aqui. Então vamos aqui colocar A, B. Aí a condição C vai ser o quê? O valor do multiplicador de Lagrange, ponto ótimo, multiplicado pelo valor da restrição, menos B, tudo isso no ponto ótimo, tem que ser igual a zero. Então isso aqui quer dizer que no ponto ótimo a gente um multiplicador é igual a zero ou G é igual a B. Então, se você tem uma multiplicação de dois termos, sendo igual a zero, ou um ou o outro, ou os dois ao mesmo tempo, são zero. Ok. A condição D vai dizer que o nosso multiplicador ele tem que ser positivo. E a condição E vai dizer que no ponto de ótimo a gente tem que satisfazer a restrição. Mas aqui o caso da restrição é ser menor ou igual a B. Essa é a restrição. Então tá aí as nossas condições de Lagrange para restrições com desigualdade. Vamos agora resolver um exemplo para fixar a matéria e ver como é que isso aqui se dá na prática. Então vamos resolver esse exercício em que a gente quer maximizar a nossa função f, que é x vezes y, sujeita à restrição de x ao quadrado mais y ao quadrado ser menor ou igual a 1. E a gente sabe aqui que essa restrição ela é uma circunferência. Então a gente tem essa nossa função x e y sujeita a um conjunto de restrição que é formado aqui por essa circunferência. Então vamos montar a nossa função de Lagrange, vai ser de x, y e lambda. Então vou colocar aqui a nossa função objetivo, x vezes menos lambda, e multiplica a função restrição, que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, e aqui o b. B que é 1. Então a primeira condição A é que a derivada parcial de L com relação a x tem que ser igual a zero. Então a gente tem que y menos fica 2x tem que ser igual a zero. E aqui a gente conclui que y é igual a lambda que multiplica 2 que multiplica x. A segunda condição vai ser
a parcial de y ser igual a zero. Então aqui a gente vai ter x menos lambda fica 2y, y tem que ser igual a zero. Então o nosso x vai ser igual a 2 que multiplica lambda que multiplica. A condição C vai ser que lambda vezes x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 tem que ser igual a zero. Então daqui a gente vai tirar duas condições. A primeira é que lambda é igual a zero. E a segunda é que x ao quadrado mais quadrado é igual a zero. A condição D é que o nosso lambda ele é maior ou igual a zero. E a condição E que x ao quadrado mais y ao quadrado ser menor ou igual a 1. Então aqui a gente pode começar trabalhando com essa condição aqui. O lambda é igual a zero. Então o primeiro caso é o quê? É lambda ser igual a zero. Isso quer dizer que a nossa restrição ela é inativa. E aí, se o lambda é igual a zero, olhando agora aqui, para essa condição, a gente vai concluir que o y é igual a zero. E a de baixo, a gente vai concluir que o quê? Que o x é igual a zero. Então, a gente vai estar atendendo a condição D, que o lambda é igual a zero, atende isso aqui. E a condição E, porque 0 mais 0 vai ser menor ou igual a 1. Então, a gente também está atendendo. Então, a gente tem a condição C atendida, a B, e aqui a D e a E. Ok, então esse ponto é o nosso primeiro ponto crítico. Vai ser o quê? Todos serem igual a zero. Né? Então, o primeiro ponto crítico vai ser x igual a y igual a lambda igual a zero. É o 0, 0. Então, esse é o nosso primeiro candidato ao máximo. Agora vamos analisar o segundo caso. Então vamos apagar o que está em vermelho. E agora a gente não vai mais estar trabalhando com o lambda sendo zero, mas sim ele sendo diferente de zero, que é a condição de baixo. Então aqui o lambda ele é positivo, né? Então o lambda sendo positivo, a gente está atendendo aqui a condição D. Então vamos analisar esse cenário. Nosso lambda é positivo. Então a nossa restrição ela é ativa. E aí a gente vai ter a condição de que y é igual a 2 vezes x e que x é igual a 2 vezes lambda y. E além disso, a gente também tem que atender que x ao quadrado mais ao quadrado vai ter que ser igual a 1. Então vamos começar trabalhando com a primeira equação de y. Y é igual a 2 lambda vezes x. Então vamos estar trabalhando com x e y. Porque se eles forem iguais a zero, a gente não está atendendo isso aqui. E aí a gente volta para o cenário anterior, primeiro. E aqui a gente pode passar o x para o lado esquerdo dividindo assim como 2. Então vamos ter que y sobre 2x vai ter que ser igual a lambda. Então isso aqui veio da primeira equação. Agora vamos pegar a segunda equação e isolar que o x sobre y vai ter que ser também igual a lambda. Então quer dizer que essas duas equações elas são iguais. Então a gente pode igualar y sobre 2x a x sobre 2y. E aqui a gente vai ter o quê? Que y ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado. Então vamos usar essa relação aqui nessa condição. Então vamos substituir o y ao quadrado por x ao quadrado. Vai ter x ao quadrado
mais x ao quadrado igual a 1. Então, o x ao quadrado vai ser igual a meio. Então, nosso x ele vai ser igual a mais ou menos raiz de 2. Que é a mesma coisa, né, de mais raiz de 2. Embaixo, por baixo da 2 em cima. Então, nosso x mais ou menos. Quanto é que dá o y? O y ele é igual a x ao quadrado. Então, o y é mais ou menos raiz de 2. E o lambda? O lambda ele é dado por x sobre 2y, que vai ser o quê? X e y, eles são, né, aqui em módulo, eles têm o mesmo valor. E aí vai depender aqui do sinal. Então o lambda ele vai ser mais ou menos meio. Então vamos organizar isso aqui. Vamos colocar aqui o valor de x, valor de lambda. Então, no primeiro caso, vamos colocar aqui o valor positivo de x. Então, é raiz de 2 sobre 2. E o valor positivo de y, raiz de 2 sobre 2. Então, nosso lambda vai ser o quê? Positivo também, né? 1/2. Agora, vamos colocar o x sendo negativo. Então, é menos raiz de 2. Aqui é raiz de 2. 2. O nosso lambda vai ser negativo. Vamos pegar agora o y sendo negativo e o x positivo. Então é raiz de 2. 2 aqui é menos raiz. E aqui o nosso lambda vai ser negativo. Por fim, vamos pegar 2 sendo negativo. E o nosso lambda vai ser positivo. Então está aqui 4 pontos críticos. Só que esses pontos críticos eles estão atendendo a condição A, que a gente utilizou ela, né? A condição B, a condição C, aqui, caso a soma de x e y é 0. A condição E vai ser atendida a fronteira. Só que a condição D, ela tem que, nosso lambda tem que ser positivo, estritamente. Então quer dizer que esses dois pontos aqui, o nosso lambda é negativo. Então a gente descarta esses dois pontos. Então vamos estar aqui esse ponto e esse outro ponto. Esse vai ser o segundo ponto crítico, esse é o terceiro ponto. Agora vamos avaliar o valor da nossa função nos pontos críticos. Então, o primeiro ponto crítico é o 0, 0, 0. O segundo é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e o terceiro é menos raiz de 2 sobre 2. Então vamos ver aqui o valor de f nesse ponto. Como f é x vezes y, aqui é 0. Nesse ponto aqui vai ser o f de raiz de 2 sobre 2, 2 sobre 2. Então vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 e embaixo 4. Vai dar 1/2. E aqui a gente tem que f vai ser menos raiz de 2, 2 em x e em y. Então vai dar também 1/2. Então aqui a gente tem que o ponto 0, 0, 0 não é ponto de máximo. E a gente vai ter aqui esses dois pontos sendo os pontos de máximo. Então a gente vai ter aí esses dois pontos maximizando a nossa função f sujeito àquela restrição. Então aqui nesse cenário, nosso máximo
ele ocorre na fronteira. Ele ocorre quando a restrição é ativa. São esses dois pontos aqui. Aqui o nosso lambda, ele é positivo, querem de zero, né? E aqui, era um dos candidatos, o nosso lambda era zero. Então era o ponto dentro do conjunto de restrição, com restrição inativa. Então aqui o máximo ele é com restrição ativa. Então é isso, pessoal. Até a próxima.